Bom dia para todos que estão entrando. Mais um instantezinho, iniciaremos. Hoje nós vamos falar sobre o potencial, o cálculo do potencial de uma pilha, tá? A DDP, força eletromotriz, enfim. Aí algumas regrinhas, aí, enfim. Conteúdo ainda é eletroquímica, né? Eu já deixei para vocês lá no Google Sala de Aula a atividade dessa semana, tá? A atividade é sobre esse conteúdo de hoje. Os exercícios lá tratam do cálculo de potencial da pilha, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar aí durante a semana. Eu não prometo responder na hora, mas assim que eu ver, eu já busco sanar a questão, tá? Na sexta-feira, durante a manhã, tem o meu horário de plantão. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar nesse horário, tá? E na semana que vem eu vou marcar uma aula também na segunda-feira, para a gente poder fazer a correção desses exercícios, tá? Ok. O assunto agora é o cálculo de potencial das pilhas, né? Uma analogia muito interessante que a gente pode fazer é com uma cachoeira, com uma queda d'água, né? A gente poder entender mais ou menos como funciona o potencial de funcionamento de uma pilha, quanto de potência uma pilha possui, né? Pensem numa cachoeira, né? Em duas cachoeiras, para a gente poder fazer uma comparação. Uma cachoeira que tem uma queda alta, né? E uma outra cachoeira que tem uma queda baixa. A força que a água chega na parte de baixo da cachoeira, quanto maior essa cachoeira for, né, maior será essa queda, essa potência de água, né? A analogia que nós fazemos aqui, né, é com a questão do nível de energia, nível superior e nível inferior, né? Uma pilha, ela basicamente tem o ânodo e o cátodo, né? E a gente já sabe que o fluxo de elétrons ele sai do ânodo e migra para o cátodo, né? Quanto maior for essa quantidade de elétrons do ânodo, né? E quanto menos elétrons o cátodo tiver, maior vai ser a diferença nessa quantidade de elétrons, né? E quanto maior for essa quantidade de elétrons, maior vai ser o potencial da pilha, tá? Um metal, os metais de forma geral, né? Os átomos metálicos se organizam basicamente os átomos ao lado uns dos outros, né? E ao redor desses átomos, desses núcleos atômicos, nós temos os elétrons livres, basicamente, ao redor desses átomos, desses núcleos, né? Num sistema elétrico, o que acontece? Basicamente é que esses elétrons eles começam a se deslocar, né? E esse deslocamento de elétrons é o que a gente vai chamar de corrente elétrica, basicamente. Isso aqui na química, né? O estudo que a gente faz dos elétrons aqui ele é mais simples do que lá na física. Aqui é mais a perspectiva qualitativa, né? A não ser, é lógico, o cálculo das pilhas, o potencial das pilhas, né? Que vai ser um pouco mais importante. Mas quanto mais elétrons a gente tiver no ânodo, por exemplo, né? Lembrando que o ânodo e o cátodo têm que ser de metais diferentes, né? Quanto maior for essa diferença de elétrons, quanto mais elétrons o ânodo tiver e menos elétrons o metal do cátodo tiver, maior vai ser essa diferença. Então, maior será esse fluxo, tá? Lembrando que para que ocorra esse fluxo de elétrons, o ânodo e o cátodo têm que estar ligados por um fio externo, tá? Essa transferência de elétrons ela se dá pelo fio. Fio, não se esqueçam, tá? A analogia que a gente faz com a cachoeira aqui é basicamente essa, né? Quanto maior for essa cachoeira, quanto maior for a queda d'água, maior vai ser o potencial da queda de água e quanto maior for a diferença do potencial elétrico dos metais associados, né, nessa pilha,
maior vai ser o potencial dessa pilha, né? Deixa eu só colocar um negocinho aqui, né? Ficar louco. Os equipamentos elétricos que a gente mais utiliza hoje, que tem pilhas e baterias, equipamentos portáteis, né? São os controles, né? Controles remotos, controles de videogame, enfim. Ah, algumas máquinas fotográficas, né? Se alguém ainda utiliza máquina fotográfica, mas não apenas, né? Basicamente controles. E a gente percebe que o consumo de um controle não é tão grande. Mesmo que você assista a TV o dia todo e fique trocando de canal o tempo todo, o controle dura muito tempo, a pilha do controle dura muito tempo, né? Isso porque o consumo é baixo, né? Se você pega, por exemplo, um videogame, um controle sem fio de um videogame, o consumo dele é bem maior, né? O pessoal que joga videogame com controles aí sabe que tem que ter pilha reserva, porque o consumo é muito grande, né? Ah, hoje nós temos algumas baterias que têm formatos de pilhas no mercado, né? São as famosas pilhas recarregáveis, que de fato não são pilhas, são baterias, né? Porque as pilhas não podem ser recarregadas quando a reação acabou, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quanto maior é o potencial de uma pilha, maior vai ser a vida de utilização dela, né? A vida útil dela. As pilhas mais antigas, e antigas que eu falo de um ano para trás, né? O consumo delas a eficiência delas, né? A eficácia delas era menor. E com o avanço das tecnologias, né, a descoberta de novos mecanismos de funcionamento, de novas maneiras de se aplicar, de se combinar certos eletrodos, né, essas pilhas elas vêm se tornando mais eficientes, né, tendo vidas úteis maiores. Né. Isso depende basicamente da comparação de quais metais são utilizados nos eletrodos. Né. Hoje, praticamente tudo que a gente utiliza de bateria, que é o caso dos celulares, por exemplo, né, as baterias são de lítio. É o lítio associado a outro elemento químico. Por que o lítio? Porque o lítio é um puta de um agente redutor. Né? Ele tem uma grande tendência em perder elétrons. Né? E essa tendência de perder elétrons é muito importante para a pilha. Quanto mais elétrons você perde, mais fluxo de elétrons você produz, e maior será a capacidade, a potência dessa pilha ou bateria. Tá? Aqui algumas informações, né? O cálculo que a gente vai fazer, né, do potencial dessa pilha é a força eletromotriz ou a diferença de potencial elétrico, que é a DDT, né? É o E, é o potencial elétrico da pilha, né? E esse potencial, ele depende exclusivamente do ânodo e do cátodo. Tá? A força eletromotriz, quais são as características, né, de uma pilha, de forma geral, de qualquer elemento? Né? É lógico que depende, como eu disse, da comparação, da associação entre o ânodo e o cátodo. Né? Lembrando, o ânodo é quem perde elétrons, porque é o que tem grande tendência de sofrer oxidação, né? E ele empurra esses elétrons, esse excesso de elétrons, para a corrente elétrica, para o circuito externo. Né? Quando o ânodo perde esses elétrons, quando começa a oxidação, inicia-se no cátodo a reação de redução. Né? E esse cátodo, esse eletrodo, o eletrodo do cátodo, ele atrai, ele puxa esses elétrons, né, desse circuito externo. A gente pega, por exemplo, a pilha de zinco e cobre, que é o exemplo que a gente tratou na última aula, ela tem um potencial elétrico interessante. Né? Se eu comparo o potencial dessa pilha com o de uma pilha, por exemplo, de cobre e prata, eu percebo que a pilha de zinco e cobre tem um potencial maior. Né? Isso por quê? Se eu comparo o zinco e o cobre, né, a quantidade de elétrons que o zinco tem disponível a perder, né, é maior que a quantidade de elétrons que o cobre tem disponível para perder para a prata. Né? Então, quanto maior for essa diferença de proporção aí, essa quantidade for maior, né, maior será o potencial também dessa pilha. Né? As pilhas que a gente vai estudar nos exercícios, de forma geral, principalmente, né, são pilhas que têm essas seguintes características. A concentração padrão é de 1 mol do eletrólito, do eletrodo, né? E essas reações elas vão acontecer a 25 graus Celsius, tá? Então,
O exercício falou que tem uma pilha que funciona a uma temperatura diferente da ambiental, né? Esse exercício, ele vai te falar o potencial daquela pilha naquela condição, porque a temperatura e a concentração molar também, elas vão interferir, tá? Mas outros fatores, tranquilo, tá? O que de fato influencia é o potencial do eletrodo, tanto do ânodo quanto do cátodo. Esses valores, né, esses valores dependem de cada eletrodo, de cada elemento, né, de cada metal, principalmente, né, e esses valores são tabelados. Então, a gente não tem que se preocupar em decorá-los de forma alguma, né. Toda vez que tiver um exercício sobre o cálculo de potencial de uma pilha, o exercício vai te trazer as informações que você precisa, tá? Bom, sempre, para tudo, né, nós temos um padrão. No caso das pilhas, o eletrodo que determina o valor dos outros eletrodos é o eletrodo de hidrogênio, tá? Então a gente vai chamar de eletrodo padrão, tá? A reação ela acontece basicamente dessa maneira. Eu tenho um tubo onde eu tenho o gás de hidrogênio e dentro desse tubo também eu tenho um fio, né, e uma chapinha, um eletrodo de platina. Isso é colocado numa solução ácida, geralmente o ácido sulfúrico, igual fala a imagem, para a gente não interfere. Quando a reação começa, o hidrogênio, o gás hidrogênio, né, ele vai para a sua forma iônica. Né, o gás, a molécula do gás se quebra, né, formando os íons H+. E esses íons H+, eles começam a absorver-se na superfície do eletrodo de platina. Tá? O potencial dessa pilha, né, o potencial dessa combinação aí, da platina e do hidrogênio, nós temos o potencial medido no voltímetro, né, igual a zero. Tá? Esse é o nosso parâmetro. Quando eu comparo qualquer outro eletrodo com esse de hidrogênio e platina, né, que é o eletrodo padrão de hidrogênio, nós conseguimos determinar o potencial, então, desse outro eletrodo. Tá? Quando eu coloco, por exemplo, o zinco, aí tem um esqueminha aí, né? O zinco associado ao fio de platina, né, lá no eletrodo de hidrogênio, o voltímetro, nesse caso, ele mediria 0,76 volts. Então, isso nos mostra que o potencial do zinco, o potencial elétrico, né, a quantidade de elétrons, do fluxo de elétrons que sai do zinco, né, é igual a 0,76 volts. Cada metal, cada elemento, cada substância vai ter um potencial diferente. Tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre uma tabelinha que traz esses valores. Nesse caso aqui, especificamente, né, assim como geralmente é o que acontece com os eletrodos metálicos associados ao hidrogênio, eles sofrem oxidação. Tá? Então, nesse caso aqui, o zinco ele sofre oxidação, ele vai de zinco metálico para zinco 2+, perdendo 2 elétrons. Né? E esses 2 elétrons são adquiridos pelo hidrogênio, pelo íon hidrogênio, pelo H+. Né? Quando o hidrogênio H+ ganha esses elétrons, nós temos a formação do gás. Né? Então, nós temos a oxidação do zinco e a redução do hidrogênio. Tá? A gente pode cortar os elétrons aí, né? Fazendo a nossa equação global, o zinco 0 mais 2H+, formando o zinco 2+, e o gás hidrogênio. Tá? Nesse caso, como eu já citei, né, o zinco ele será o polo negativo, então ele será o ânodo. Né? Lembrando sempre que a reação começa no eletrodo do ânodo, né? Nesse caso aqui o zinco. E o hidrogênio, então, será o polo positivo, né? Será o nosso cátodo. O hidrogênio, ele tanto pode receber quanto ceder elétrons. Depende de com quem ele está ligado. Tá? Depende. Nós temos aqui a tabelinha. Essa tabela tem os potenciais de todos. Aqui, essa daqui não tem de todos não tem todos os potenciais, mas tem grande parte deles. Né? Essa daqui é uma das mais completinhas. É a que a gente vai utilizar no ensino médio, de forma geral. Né? Aqui vocês podem ver aí que tem 2 valores.
tem valores positivos, valores negativos. No meio aqui, circundado de vermelho, nós temos o eletrodo que nós falávamos como padrão, né, o do hidrogênio. Temos elementos acima, elementos abaixo, né? E nós temos aqui duas informações muito importantes que a gente precisa comentar. Aqui eu tenho os potenciais de oxidação e aqui eu tenho os potenciais de redução, tá? Eu já vou falar de uma informação que eu falarei um pouco mais à frente, mas já para a gente poder agilizar. Aqui, o primeiro elemento que aparece é o lítio, né? Como eu havia dito, o lítio ele tem um puta potencial de perda de elétrons, né? Se ele tem muita facilidade em perder elétrons, isso quer dizer o quê? Que ele está sofrendo, que ele tem grande tendência de sofrer oxidação, né? Então, o maior agente redutor que a gente tem é o lítio. Então, do lítio para baixo, esse potencial de reduzir a outra espécie química, de reduzir o cátodo, ela vai diminuindo. Então, aqui eu tenho o que tem o maior potencial de redução, certo? E esse potencial de redução, ele vai diminuindo. Até nós chegarmos lá embaixo no flúor. O flúor, ele tem o menor potencial de redução. Se ele tem o menor potencial de redução, ele terá o maior potencial de oxidação, ok? O elemento que mais causa oxidação nos outros elementos é o flúor, certo? Então, daqui para cima, o meu potencial de oxidação ele vai diminuir, de sofrer oxidação. E o de redução, de sofrer, de causar redução, na realidade, ele vai aumentando, né? De sofrer, diminuindo, na realidade, né? Se o potencial de oxidação aqui em cima ele é alto, o potencial de oxidação aqui embaixo é baixo, né? E se aqui o potencial de oxidação é alto, aqui em cima o potencial de redução vai ser baixo. É o inverso, sempre o inverso. Bom, o potencial de uma pilha, como é que a gente calcula, né? Sempre a gente vai ter o cátodo e o ânodo. A equação que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. O ΔE é a energia, a força eletromotriz do oxidante, do agente oxidante, né? Menos a energia eletromotriz do redutor. Quem que é o agente oxidante? Não é o que sofre redução? Então é o cátodo, tá? E o agente redutor é o que sofre oxidação, então é o ânodo. Para facilitar, até como se fosse um macete para lembrar, né? Nós temos o E cátodo menos o E ânodo. Sempre vai ser essa lógica. Então você tem que saber quem é o cátodo e quem é o ânodo, tá? Você sabendo essa informação, né, você consegue determinar o potencial da pilha, né? Você conseguindo determinar, discernir o ânodo do cátodo, né? Você consegue determinar então o potencial da pilha. O exemplo aí, que é o zinco e cobre, que é a pilha que a gente tratou na aula anterior, o zinco reage com o cobre 2+, formando zinco 2+ e cobre 0, né? Quem sofre oxidação e quem sofre redução. Aqui nessas pilhas é fácil a gente ver, né? Quem sofre oxidação é o zinco, ele vai de 0 a 2+, né? E o cobre, ele vai de 2+ a 0, né? Ganhando 2 elétrons e tal. Nós conseguimos determinar a equação global, né? Está um pouco abaixo aí. Cancelando, cortando os números de elétrons, né? E nesse caso aqui, ele deu para a gente os potenciais padrão do zinco e do cobre, né? O potencial ele já deu o potencial do redutor, viu que aqui ele já deu o E-red, né? Que é o potencial do ânodo. E ele deu também o potencial do cátodo, que é o oxidante, né? Lembrando, na equação que eu falei um pouco antes aí, é sempre o cátodo menos o ânodo. Então aqui vai ficar 0,34, que é o E do oxidante, menos o E do redutor, né? Então nós temos menos 0,76. Mais 34, menos vezes menos vai dar mais, né? Mais 0,76. Nós então temos o potencial dessa pilha de 1,10 volts. Beleza? Então aqui a gente só somou os valores porque ele já nos deu esses valores, né, invertidos,
ele já nos deu os potenciais, né? Uma outra maneira de calcular, né, até vocês vão ver isso nos exercícios, né, é importante salientar isso, depende muito de cada exercício, né, ele vai te pedir o potencial de oxidação, o potencial de redução, então vai depender da informação que o exercício te der, né. Na tabela, essa tabela, a tabela tem no livro de vocês também, é uma tabela que traz tanto os potenciais de oxidação quanto os de redução. Então, a única coisa que vai ser necessário fazer vai ser interpretar o exercício. Ah, ele quer o potencial de redução, então você vai utilizar o potencial de redução. Ah, ele quer calcular o potencial de oxidação, então, assim por diante. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Cálculo de uma pilha de alumínio e ferro. Né? Eu quero que vocês façam para mim, e eu preciso que seja rápido, a equação, a semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo, né? Assim como aqueles exercícios que a gente fez anteriormente. Nesse caso aqui, a gente já tem a representação da pilha, né, o esquema da pilha. Então, lembrando, sempre ânodo, depois cátodo, né? E após vocês fazerem a representação do ânodo e do cátodo, façam para mim a equação global, ok? Rapidão aí, 3 minutinhos, a gente já faz a correção, tá? Já vou colocar a correção aqui, tá? Para vocês corrigirem aí. É, óbvio. A semi-reação de oxidação, né? Nesse caso, o ânodo é o alumínio, né? A reação começa no ânodo, no eletrodo de alumínio. Então, nós temos o alumínio, formando o alumínio 3+, e perdendo 3 elétrons, tá? E a semi-reação de redução, nós temos o ferro 2+, mais 2 elétrons, né? Formando o ferro metálico. Aí, por que de multiplicar por 2 e por 3? Né? É para igualar as quantidades de elétrons, tá? Quando eu multiplico a primeira equação por 2, eu vou multiplicar o alumínio 3+, e o 3 elétrons. 3 vezes 2, 6 elétrons. E a do ferro, eu vou multiplicar por 3, então vai ficar 3 ferro 2+, mais 6 elétrons, formando 3 ferros. Tá? Aí eu passo a ter 6 elétrons em cima e embaixo. Aí eu corto esses elétrons, tá? Soma as duas equações do restante. Aí vai ficar 2 alumínios, mais 3 ferro 2+, formando 2 alumínios 3+, mais 3 ferros. Ok? Bom, segunda parte, um exercício aí. Nós temos uma pilha de níquel e prata. Tá? São mergulhados na solução aquosa, um mol de seus respectivos sulfatos a 25 graus Celsius. Determine. Letra A. A equação global dessa pilha. Então, para vocês chegarem à equação global, vocês têm que fazer as semi-equações, as semi-reações, né? Depois soma e chega na equação global. Vocês vão me dizer o fluxo de elétrons, qual é o sentido dele, e calcular a força eletromotriz, o potencial dessa pilha. Tá? O do alumínio, o potencial, é mais 1,76. Vou anotar aqui. Não. Vou anotar aqui e já volto a compartilhar. Aí. Eu já vou dar o valor já certinho. Mais 1,76. E o do níquel é menos 0,25. Então tá aí. Calcula então o potencial da pilha, né? Determinei a equação global e me falarem também o fluxo de elétrons, tá? 5 minutinhos aí, no máximo, eu já faço a correção, porque ainda faltam 3 slides para a gente poder encerrar hoje, tá? Rapidão aí, se tiver alguma dúvida, pode me falar no chat aqui, tá? No chat.
Bom, então aí a equação de oxidação, a equação de redução. Se a gente multiplica a equação de redução por 2, a gente iguala a quantidade de elétrons, cortamos as quantidades de elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Aí sobra o níquel, mais 2 pratas, prata mais, né? O íon, né? E nós temos a formação do níquel 2+, mais 2 pratas. Beleza? 2 pratas. Então a nossa equação global está aí, tá ok? A letra B pediu fluxo de elétrons. Os elétrons migram do ânodo para o cátodo, né? Então eles migram do níquel para a prata, ok? Aí a letra C aqui, nós temos o alumínio e o níquel. Desconsiderem esse menos aí, tá? De novo eu coloquei alumínio aqui, viu? Aí eu sou muito burro. Depois eu corrijo. Então nós temos o potencial de oxidação da prata, mais 1,66, e o potencial do níquel, menos 0,25. Tá? Então, somando os dois valores aí, o potencial dessa pilha é de mais 1,91. Ok? Deixa eu já corrigir isso aqui. Um segundinho. Sou muito burro, cara. Desculpa. Desculpa eu ter nascido. Aê, que legal. Bom. Posso passar para frente? Posso continuar? Alguém está anotando aí? Bom, então vamos lá. Espontaneidade das reações, né? Essas pilhas que a gente calculou para trás aí, vocês devem ter percebido que todas elas, o nosso valor foi positivo, né? Toda vez que o ΔF der positivo, a nossa reação é espontânea. O que isso quer dizer? Que o simples fato de você ligar um sistema desse, você ligar o ânodo ao cátodo, a reação já começa. O fluxo de elétrons se inicia, a produção de corrente elétrica, por aí vai. Em alguns casos, pode acontecer do potencial ser negativo. Nesse caso, a reação não é espontânea. Aqui, de forma geral, a gente vai estudar pilhas espontâneas. Tá? Todo elemento ou substância que está acima na tabela age como agente redutor, né? Dos que estão mais abaixo. Né? O que é o agente redutor, ou seja, esses que estão mais acima da tabela, né? Eles sofrem oxidação, como a gente já havia comentado a respeito. Um exemplo aqui, o zinco, ferro 2+, formando zinco 2+, e ferro. Né? O zinco, ele sofre oxidação. Né? Se ele sofre oxidação, ele é um agente redutor. Né? E o ferro 2+, é o agente oxidante. Né? Então, ele próprio sofre redução. Tá? O metal ele pode reduzir o cátion de um metal que está mais abaixo na tabela. Tá? Então, lembra que eu falei do lítio? O lítio ele vai reduzir todos os outros metais. Todo mundo que estiver abaixo dele ele vai meter o louco. Né? Com os não metais é o inverso. Né? Um não metal mais abaixo é que vai oxidar um outro não metal que estiver mais acima. A gente já havia comentado isso. Né? Todo metal acima do hidrogênio na tabela consegue deslocar o hidrogênio de um ácido. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, do ácido clorídrico com o lítio, por exemplo. O lítio tem a capacidade de remover o hidrogênio do Cl. O mesmo que aconteceu na platina, com a platina, né? Naquele exemplo lá do eletrodo padrão. Tá? Nessa tabelinha que eu passei para vocês, nós não temos a platina. Mas todos os metais que estão acima aqui conseguem remover o hidrogênio numa reação com ácido. Tá? Gente, um abraço, muito obrigado a todos pela atenção. Façam os exercícios, lembrando que na sexta-feira estarei online, tá? Durante a semana, se tiver dúvidas também, pode me procurar aí pelo Google Sala de Aula, pelo e-mail. Um abraço para vocês ficam com Deus, boa semana e estudem, gente. Estudem, isso é importante. Um abraço.